Não que a gente estejamos jogando um peso enorme para a proposta das escolas, mas quando a gente pensa em escola, a gente pensa em gerência, né? Esse é um papel, olhando desde os planos lá nacionais que o governo impõe para que as escolas desenvolvam suas gerências educacionais. E pensando um pouco nisso, Clara, eu queria conversar um pouco contigo sobre como a escola tem sido, se a escola tem sido uma geradora de mudança ou ela tem se tornado, como afirma Bourdieu, uma reprodutora das desigualdades sociais. E para a gente pensar um pouco nisso de uma maneira mais clara, para a gente pensar nisso de uma maneira mais clara, a gente pode pensar na utopia, né? Nesse sonho que algumas pessoas tiram da cabeça, não sei o que essas pessoas pensam, que é a meritocracia, né? Algumas pessoas, elas dizem, olha, vai lá, se tu estudar das 6 da manhã até meio-dia aí para a escola baixa, tu vai conseguir ser aprovado do Enem, mesmo tu não tendo acesso à internet, mesmo tu não tendo material de qualidade, mesmo tu tendo que trabalhar. Essa questão do esforço individual que é atribuído muitas das vezes aos alunos é uma coisa que a gente pode pensar. A escola, todo ano, ou pelo menos de 2 em 2 anos, ela cria o que nós chamamos de político pedagógico, o PPP da escola. E esse PPP da escola, ele deve ser para atender a comunidade escolar e para integrar esses alunos dentro do projeto de ensino daquele ano ou daquele período da escola. Contudo, muitas das vezes o que não é levado em consideração nesses projetos políticos pedagógicos são a cultura local dos alunos, são o meio social em que esses alunos estão inseridos. E muitas das vezes isso vai fazer com que a escola acabe reproduzindo as desigualdades e as diferenças sociais. Porque se eu não respeito a cultura do meu aluno, tipo um aluno que tem um linguajar diferente, que tem as suas gírias diferentes, e ele chega na escola e eu quero exigir que o aluno não fale mais daquela maneira, que o aluno não diga as coisas daquele jeito, então eu estou querendo que aquele aluno abra mão da cultura dele, que aquele aluno abra mão do jeito de ser dele para se adequar a uma forma que nós chamaríamos de padrão. Então, por quê? Porque o correto é dessa maneira, o correto é fazer isso, o correto é ouvir MPB e não rap. Então, essas coisas vão se configurar e intensificar desigualdades sociais. Por quê? Porque todo o tempo a minha cultura, os meus costumes, eles vão ser jogados para baixo, enquanto outros costumes vão ser jogados para cima. E isso vai configurar parte das desigualdades sociais. E enquanto essa situação não mudar todo o tempo, vamos ter culturas menos favorecidas do que outras. E quando, na verdade, cada um de nós temos o direito de escolher com aquilo que nós temos mais afinidades. E como o Lucas falou sobre a questão da meritocracia, para nós falarmos também sobre a questão de desigualdades sociais, a meritocracia ela é um termo que diz trabalha para ser alguém na vida. Que se tu se esforçar, se tu trabalhar, tu vais conseguir ser alguém na vida. Contudo, vermos as oportunidades que as pessoas estão sendo lançadas, não só oportunidades, mas como os acessos que essas pessoas têm. Se nós configurarmos uma escola privada, uma escola particular com uma escola pública, onde na escola particular o aluno já tem desde o início acesso ao ensino bilíngue, desde o início acesso a computadores, à internet, o aluno tem professores específicos para uma área da língua portuguesa ou uma área da matemática. Então, suponhamos que esses alunos eles têm a capacidade, eles vão desenvolver capacidades maiores do que o aluno da escola pública. É claro que o aluno da escola pública ele pode sim crescer e ser alguém na vida, não é errado e não é algo que ele não possa fazer. Contudo, os esforços que esse aluno vai ter que fazer serão muito diferentes do outro aluno que estuda numa escola particular. Então a escola, em certos momentos, ela acaba intensificando as desigualdades sociais, quando que o principal objetivo da escola é integrar e não reproduzir essas desigualdades. As escolas particulares preparam seus alunos para o Enem da mesma maneira que a escola pública. Isso é o que o governo pensa, né? Isso é que quando
eles criam esses projetos, era o que deveria ser feito, né? As escolas públicas e particulares estão no mesmo passo de igualdade. E aí a gente tem uma lacuna enorme de alunos que foram de escola particulares e de alunos que são de escolas públicas e que deveriam, segundo o governo federal, estar concorrendo em pé de igualdade. Mas quando a gente tem um abismo enorme, né? Então a gente pode perceber essa reprodução, né? Ou seja, os alunos ricos normalmente têm pais que têm uma condição aquisitiva boa, né? Que tem ali uma renda capital grande, enquanto os alunos que normalmente têm, pode até ter pais ali que têm uma renda maior, mas que muitas das vezes não é suficiente para arcar com estudos, para arcar com saída, por exemplo, se seu filho estudar em uma escola particular ou para fazer um cursinho. E aí a gente percebe essa reprodução, né? Ou seja, o aluno que é de escola particular consegue ter um desempenho maior, né? Na maioria das vezes, enquanto o aluno de escola pública tem exceções, né? De alunos que conseguem aprovação, por exemplo, em cursos que exigem uma nota mais alta, né? Mas às vezes até mesmo em cursos que não tem que não exigem essa nota tão elevada. Ou seja, o espaço público das universidades que era para ser ocupado por nós é ocupado hoje em dia por esses filhos da elite. Então a gente vê essa reprodução e aí a gente fica, muitas das vezes, eu falo a gente porque eu estou nesse meio, né? A gente fica às vezes sem acesso, né, a uma educação pública porque a gente não tem uma condição financeira para arcar com universidade particular, enquanto a galera que tem a grana está nas melhores universidades, que são universidades públicas federais ou estaduais, e, ou seja, a gente fica ao léu. Então a gente tem essa reprodução, então esse mito da meritocracia, colocando como um mito mesmo, ele se desconstrói por si só. Nem que a gente se esforce, nem que a gente estude dentro das nossas possibilidades, ainda vamos estar atrás de pessoas que têm uma possibilidade de renda maior, mais elevada. Então, eu acho que esses fatores eles falam por si só, e aí a gente não está falando de achismo, a gente está falando com base em dados, com pesquisas.